muito mais desespero do que quando se tem uma pessoa alcoolista na família. Minha mãe tem uma amiga que a mãe do menino mandou de São Paulo pra cá, sem falar nada pra tia, o menino, mandou para o interior de Santa Catarina. Quando chegou aqui, a tia descobriu que ele estava tendo problema, que ele estava passando em crack e que estava fugindo da boca lá no carro, que estava jurado de morte. E minha mãe é muito amiga dessa moça, então volta e meia a minha mãe me liga e fala: ai, o que ela vai fazer, entendeu? Porque a mulher fica desesperada, já internou, o menino já foi preso. E a minha mãe tem amigas que têm filhos que têm problema com álcool, mas é tão, não sei se é naturalizado ou se o impacto na saúde, assim, ela sofre muito porque o cara da traficante bate na porta da casa dela. Então, eu não sei se é só a mídia, mas acho que realmente causa um impacto maior. Os impactos sociais na saúde são muito maiores. Mais rápido. Uma vez eu sentei no ônibus, cheguei do lado de um senhorzinho, com licença, ele falou: tudo bem. Aí eu abaixei a cabeça, ele falou: tá cansado? Eu falei: ai, tô um pouco. E aí, na verdade, eu tava puxando o carro. Veio o senhor, ele caiu no choro. A filha dele tá usando crack, e daí ele vem os netos. Quando você vai ver isso, o impacto realmente. E muitas das pessoas, quando a gente vai estão no curso, tem algum problema e relato, e elas acabam falando realmente como o crack acaba sendo um destruidor para as pessoas que estão. Como que a gente pode lidar? Porque não é só a mídia, tá? No dia a dia, não é questão de que seja só a mídia. A gente está trazendo dados, quando a gente analisa a questão do álcool, a questão do crack, a gente vê que epidemiologicamente, nós estamos discutindo aqui a questão do álcool é muito mais grave, né? Talvez as repercussões do álcool fiquem mais escondidas, mas isso não aplaca o sofrimento familiar. E assim, eu particularmente na experiência assim, que eu tenho, inclusive como usuário no dia a dia, esse manejo com a pessoa alcoolizada é muito difícil. É mais difícil, inclusive, do que alguém sob o efeito do crack, porque o efeito do crack passa rápido e você aguentar alguém bêbado até ele melhorar é bem complicado. Por exemplo, a síndrome de abstinência do álcool, ela vai precisar de uma hospitalização. A do crack não necessariamente. A gente às vezes vai indicar um atendimento de 24 horas porque ele vai estar numa fissura muito grande, porque ele está ameaçado pelo tráfico, porque ele precisa sair daquele contexto de relação para se limpar, como ele fala. Mas é diferente do alcoolista que vai precisar inclusive de um contexto, de um apoio, uma equipe interdisciplinar e de medicações, porque ele corre até um risco de vida dessa síndrome de abstinência. Então não é minimizando a questão. Agora, eu acho que a gente precisa tirar a droga da frente, porque tem uma coisa assim em relação ao crack que aumenta muito esse sofrimento também. Porque assim, quando a gente já olha para algo achando que ele é muito ruim, que ele vai acabar com você, você já não consegue encontrar saída. E o crack foi colocado muito nesse lugar de demônio. Então, para uma família, para uma mãe hoje, saber que um filho usa crack, cadê o caixão? Né? Não tem uma alternativa. Então, é preciso desmistificar um pouco esse lugar que o crack ocupa. Não é bem assim. E eu lhe digo de uma pessoa que convive com usuários de crack, todos os usuários que frequentam o ponto de encontro, eles são usuários de crack, e eles passam o dia no ponto de encontro sem usar, vão para a rua e usam, depois vão para o lugar. Quer dizer, dá para fazer um uso controlado de crack. Tem uma pesquisa que eu estava conversando com algumas pessoas na hora do café, que ela está disponível na internet, que foi feita por uma cientista social que trabalha comigo no ponto de encontro, que chama Sacizeiros, Usuários e Patrões, um estudo etnográfico no Centro Histórico de Salvador. E ela vai mostrar, inclusive, essas diferenças entre o usuário e o sacizeiro. O usuário, que é aquele que já foi sacizeiro, mas que aprende... É que aqui não sei o que é sacizeiro. Ô, gente, sacizeiro é o usuário de crack da Cracolândia, que é o saci, por causa do saci, o cachimbo. Ah, não pode... Desculpem, é porque é uma linguagem tão comum lá na Bahia entre eles, né? Todo saci, ou chamar o outro, é sacizeiro, e um certo preconceito, porque assim o usuário é aquele que consegue fazer o uso de crack, mas um uso controlável. Que aqui eu já atendi usuário de crack, tem gente no ponto de encontro que usa crack há 15 anos e não morreu, que
não é isso que se passa, porque eles aprendem também estratégias de redução de danos, estratégias de sobrevivência. Então, quando uma mãe sabe que seu filho está usando crack, não é isso que ela pensa, ela diz que morreu. Né? Ele não vai morrer necessariamente do uso da substância, mas talvez com o envolvimento com o tráfico, porque ele ficou devendo na boca. Então tem uma série de situações outras que envolvem esse consumo de crack e a gente precisa analisar. Mas eu acho que essa pesquisa dela é bem interessante para desmistificar isso, porque ela vai inclusive descrever como eles descrevem que é um usuário, e que o usuário é aquele que ele consegue fazer um uso controlado, é aquele que não vai usar para mídia, filmar e ele aparecer na televisão, na Globo, né? Ele vai procurar um lugar mais restrito, ele não vai compartilhar o cachimbo, porque ele aprende a construir medidas de redução de danos. Inclusive, é um aprendizado da gente, são eles que nos dizem como é que se faz a redução de danos, não somos nós, porque eles que sabem como reduzir danos associados ao uso de drogas. Então a gente aprende muito com eles. E o saciseiro é aquele que ou ele está começando a usar e ainda não aprendeu a fazer esse uso controlado, aí ele usa, depois ele vai aprendendo que se ele usar assim, ele vai morrer não de overdose, ele vai morrer de uma bala, né? Então aí com o tempo ele vai aprendendo a fazer esse uso controlado. Agora o usuário às vezes ele pode ter uma recaída e fica no saci ou na capa do baixo, mesmo tem essa linguagem lá que eu achei super engraçada, tá na capa do baixo, vou pra lá, cadê a Evandra? A Evandra tá na capa do baixo, pequenininha, tá na capa do baixo. Então, na capa do baixo vai estar empoderado com a droga. É isso? Tá lá embaixo mesmo da capa. Também. Então, assim, acho que tem um conhecimento que a gente precisa se aproximar. Acho que essa pesquisa é bem legal. Os patrões, lógico, são os traficantes, a maioria não usam, conseguem fazer um uso bem controlado, né, da substância. E esses grupos, o usuário tem muito preconceito com o saciseiro, não quer se misturar com o saciseiro, porque o saciseiro suja a boca, porque o saciseiro fica devendo, porque ninguém gosta do saciseiro, o comerciante não gosta do saciseiro, a polícia não gosta, a comunidade não gosta, nem o traficante gosta, porque o saciseiro não serve nem para vender mais a droga, porque ele pega a droga e dá no pé. Então, assim, não dá para homogeneizar, sabe? As situações, elas sempre são. A gente pode ter um olhar coletivo, mas não pode perder os diversos contextos e a singularidade quando a gente vai para cada história também. Tinha umas perguntas ali, mas deixa eu só complementar uma coisa antes de eu passar para a pergunta de vocês duas. Eu acho que uma coisa importante, veja, o que a gente estava falando é para a gente pensar o impacto das políticas públicas, certo? E para vocês saberem no curso argumentar esse tipo de coisa, né? Pensar um pouco essa coisa mais macro, né? Agora, obviamente, quando a gente descer as questões específicas, diferenças vão haver entre as drogas não são todas iguais. Agora, é importante isso que ela está trazendo, né? O olhar. Então, obviamente que a situação do crack é uma situação de maior visibilidade social, justamente porque essas pessoas, esses que são sacizeiras, né, acabam perdendo o limite, tal, expondo a família a situações de risco, de roubam a própria mãe, roubam, né? Então, são situações de muita dor, muita dificuldade, né? A gente tinha, foi um trabalho que ele fez comigo, de um paciente que usava crack também, e ele chegou a vender o cachorrinho da mãe. A mãe era alucinada pelo cachorro, tá? Era a grande paixão que ela tinha, e ele foi lá e deu o cachorro, trocou por pedra, né? E aí a mãe depois teve que ir lá no morro negociar o cachorro de volta, tá? Porque ela era alucinada pelo cachorro, tá? Então, veja, é óbvio que isso é uma situação de um grau de sofrimento muito grande. E para ele também. E para ele também, obviamente. Agora, a questão principal dele, o crack, era a condição dele lidar com uma situação que era muito mais complexa e muito mais grave do que o uso da droga. Certo? Então, tinha ali um conjunto de fatores que tinha a ver com a própria relação com essa mãe, com a relação com o pai ausente, distante, com um conjunto de circunstâncias da vida dele, com a situação do ambiente universitário. Era um conjunto de coisas ali que estavam envolvidas, de um grau de complexidade que até a gente teve dificuldade de lidar, né? E que estavam aplicados.
Então, lógico, a coisa aparecia, por isso a visibilidade social, a coisa aparecia em função da droga. Porque sob efeito ele fazia coisas, ou para conseguir comprar a droga, ele fazia coisas que não faria. Mas para ele chegar a isso e esse tipo de coisa, tem um conjunto de variáveis. Então, isso que é importante, eu acho, na orientação, né, aos cursistas e tal, a gente está sempre ponderando esse tipo de coisa, para não ser a droga em si demonizada. E tem uma outra coisa que eu acho que é uma orientação importante, assim, todo serviço, todo CAPS atende a família. Mesmo que o usuário não vá, a família ela tem um prontuário e ela é atendida. Então, assim, orientar que essas famílias procurem sim ajuda especializada. Eu acho que não é qualquer escuta para acolher o sofrimento de uma mãe que tem um filho usuário de drogas, não importa qual é a droga, porque assim, ela também está numa relação muitas vezes dependente. Eu digo ela porque quem chega ao serviço são as mães. Dificilmente a gente vê que os pais, os usuários de drogas e os toxicômanos são muito ausentes e as mães chegam ao serviço muito coladas a eles, ou coladas, ou um sentimento de culpa muito grande. E trabalhar com essa mãe, trabalhar com essa família, a gente está trabalhando diretamente com esse usuário. Então, acho que uma orientação que são as redes sociais significativas, né? Para se fazer, né? E pensar assim. Nesse caso em específico, parece que ela foi ao CAPS e eles falaram que não pode fazer nada, só se ele quiser vir aqui. De jeito nenhum. Eu falei assim, mas por que bem, daí tem CAPS e CAPS. Gente. De jeito nenhum. Né? Porque, primeiro, que o CAPS deveria ter acolhido ela e ela já deveria fazer parte do serviço, né? Segundo, que o CAPS sim poderia fazer, todo CAPS tem que ter uma equipe de redução de danos, deve fazer trabalho na rua. O CAPS que funciona sozinho não está funcionando, não está funcionando na lógica proposta pela reforma. Quanto mais na rua você estiver, mais a gente está em contato com essas redes significativas, está aumentando a rede de pessoas. É isso que a gente, dessa forma que a gente precisa trabalhar. Então, uma pessoa que dá uma resposta dessa é um serviço que está precisando de muita sensibilização, de muita capacitação, porque é sim para ir fazer essa abordagem, ver qual é o lugar, a área que essa pessoa fica e tentar fazer uma aproximação. Né? É lógico que o CAPS pode sim, aliás, é o CAPS que pode fazer uma coisa. Quem não pode, não tem condições de fazer sozinha, essa mãe que é totalmente desinformada, que não sabe o que é RAPS, que não sabe o que é que deve fazer a atenção básica, que não sabe o que é CRAS, né? Então a população ela fica muito vulnerável. Mas tinha só uma coisa, tinha umas perguntas lá depois de ser. Que é mais uma dúvida, assim, você que tem contato direto com nessa casa, né? O que é que desencadeia nesse usuário de crack? Porque pelo que você fala, desencadeia o quê? Você fala assim que ele tem um dia normal, aí ele sai pra rua para usar. Tem algum artifício assim que, até por aquele exemplo do menino, daí vocês foram, ele foi fazer uma comida, talvez até aquilo tenha sido um artifício que deixou ele de sair e usar a droga, assim. E o contrário, o que acontece assim, com a parte psicológica, assim, mental, se é autoestima, esse contexto assim, porque dá pra ver assim que essa droga, a pessoa tem uma vida normal, né? E daí de repente ela desencadeia uma coisa e ele tem que usar. Não, mas assim, tem uma condição e daí de repente ele usa, só que daí ele usa, mas tem que usar de novo, porque tem a como se mudasse de pessoa e depois ele voltasse a ser uma pessoa normal. Como se fosse uma fuga pra ele. O que é, porque é diferente, é isso que é. Porque eu já vi usuários dessas drogas assim, e você consegue ver assim, a personalidade, é diferente. O álcool, a pessoa ela fica bêbada. O da maconha, ela fica, dá pra ver que fica mole, assim. É diferente e eu queria entender assim, porque... O que é diferente? Eu acho que é o... Você já teve contato com o isso, e eu vejo que ele fica como? E eu vejo assim que é exatamente isso que você fala, sabe? Que a pessoa, você não pode dizer que você não diz que o usuário ele usa aquilo sem saber, até você ver e saber como funciona, né? Eu não sei explicar, mas eu queria entender isso, sabe? Porque ela é uma droga muito diferente, porque fala desse poder de vício, sabe? Tá querendo saber o que leva ele a usar, por que ele usa? Porque eu vejo nas o que está em jogo aí no uso? Que tem Mas aqui o que que eles foi que a gente escondem viu sobre a vezes... função da droga na vida das pessoas?
né? Então, sempre que a gente vai trabalhar com uma pessoa, a gente vai precisar tirar a droga da frente para olhar para a pessoa. Cada pessoa que chega no ponto de encontro, cada usuário que chega lá, ele tem uma história, tem os motivos. Esse encontro que ele realizou com a droga, ele é muito singular, ainda que possa ter algumas características parecidas. Todos que estão lá, a maioria são muito pobres, tiveram vida muito miseráveis, a ausência do pai, não tiveram acesso à educação. Quer dizer, tem uma coisa parecida, mas tem uma história que é uma história muito singular. E também as saídas vão ser saídas muito singulares. O que eu quis dizer de que ele passa o dia lá, ele diz: eu estou fazendo redução de danos. Porque assim, tem uma característica também na toxicomania que é a ambivalência. Né? Então, assim, as recaídas, elas fazem parte do tratamento, elas não podem ser entendidas como derrota. Elas fazem parte desse processo. Eles estão lá no serviço e, às vezes, eles vão para a rua e conseguem ficar 2, 3, 4 dias sem usar, uma semana, 2 semanas, de repente tem uma recaída e aí some, vai para a capa do Batman. E aí a gente vai buscar, às vezes, depois ele volta, porque é um conjunto de coisas que possibilitam uma mudança de vida. A gente não está falando de algo só subjetivo, a gente está falando de uma mudança de vida. Eu dei alguns exemplos aqui de alguns usuários que saíram da rua, que não estão mais morando na rua. Eles fizeram um curso, alguns voltaram a procurar família, mas foi uma construção. Eles estão há 6 meses no ponto de encontro e essa convivência, de alguma forma, ela é restauradora, ela tem um efeito na subjetividade deles, apesar de que não tem um acompanhamento psicológico. Né? Então, assim, o que a gente está apostando é que essa convivência que abre a possibilidade das pessoas voltarem a sonhar, mas não só sonhar, realizar esses sonhos, né? Essa pode ser uma saída para alguns. Para outros não vai ter saída. Porque saiu numa revista, para outros, Veja, você entende? Relato de pessoas de classe média, porque esses exemplos que vocês estão usando é moradores de rua, né? Aí tem todo esse contexto. Aí, Não, daí, mas não Mas é os o moradores de problema rua que eu tô também, às falando. vezes, são pessoas... Não, mas deixa eu acho que tu colocou uma coisa. Deixa ela colocar lá e daí a gente eu entrar aqui e ajudar aqui nessa É só resposta. porque ela Eu acho que eu coloca até assim, entro um como pouquinho no ser que ela classe falou, média, assim, é porque diferente. eu trabalhei, quando teve essa pesquisa da Senad em relação ao perfil dos usuários de crack, eu participei realizando a testagem de HIV e hepatite C. E assim, eu percebi, quando eu comecei a pesquisa, eu nunca tinha visto nenhum usuário de crack. Então eu tinha muito medo de trabalhar com usuário. Eu fiquei muito receosa, mas eu fui. E tu vê assim, ó, que tu chega com medo e tu vê como eles gostam que tu dê atenção pra eles. Eles adoravam contar a história de vida deles. Falar por que eles começaram, quem são a família, por que eles começaram a usar droga, o que eles esperam. Uns falavam assim, ó, falavam muito de religião, eu tenho fé que Deus um dia consiga me dar forças para eu sair disso. Alguns ficam vários dias, o máximo que eu consegui foi isso, mas depois não deu mais. E realmente, os fatores que levam eles a começar, e tu falou dessa relação de classe média. Eu lembro que teve um caso de um guri que a mãe dele era super bem de vida, apartamento na beira-mar. Ela alugou um apartamento para ele no centro. E daí ele usava, ia ficar na rua mesmo tendo casa, ele ficava na rua um tempo, por opção dele. Daí algumas vezes ele voltava para casa da mãe. Então, cada contexto é um contexto, cada história é uma história. Acho que não, se eu for rotular o porquê, motivos, eu acho que não tem nem como. Porque é uma diversidade muito grande de motivos que levaram aquela pessoa a utilizar o crack. Eu acompanhei um caso de perto de um usuário e ele é classe alta, assim. E até hoje eu acho que ele usa. Eu não tive mais tanto contato porque se afastou de todo mundo. Ele é primo do meu namorado. O pai vive viajando a negócios de trabalho, então ele vive com a mãe só. Então tinha vezes que ele não aparecia, tinha vezes que ela entrava no quarto dele e não tinha nem cama mais. Ele vendia tudo. Então tudo ela estava cortina nova, ele vendia tudo. Dava um computador novo, ele vendia. Então ficou nisso. Ele chegou a arrancar o retrovisor do carro para utilizar as drogas. Ele então vendeu o retrovisor, ele quebrou o vidro do carro, ele detonou um carro. A dívida dele no morro era questão de valor de um carro. Quando ele foi internado, o traficante bateu na porta da casa dele e pediu que a mãe dele pagasse, porque senão ele ia matar ele, algo assim. Ela internou pensando que ele pararia de usar,
então ele não parou. Ele conseguia maconha, tabaco, crack, tudo dentro. A visita levava, então era uma coisa bem complicada. Ele me contou que ele ia tomar banho, ligava o chuveiro e fumava em coisa, porque daí não dava para perceber tanto o cheiro, porque depois ele tomava banho, ficava o cheiro. Então ele fumava, fazia tudo como se estivesse tomando banho. Uma vez ele botou fogo, onde ele foi internado, foi um caso bem complicado dele. E hoje ele trabalha normal, ele mora aqui em Florianópolis. E eu não cheguei a perguntar mais pra ele, eu até preferi evitar o assunto porque ele se recuperou depois de um tempo. Foi bem complicado, ele foi internado mais de 10 vezes em 5 anos, então é um caso delicado que eu não acompanhei mais pela distância, mas posso dizer que o motivo de ele utilizar são diversos, onde cada usuário tem o seu e cada usuário tem o seu motivo. Ele se sente bem, ele não volta para casa porque ele sabe que vai se incomodar pelos fatos que ele fez de errado, que ele tem consciência. Então ele evita isso e ele acaba destruindo a vida dele e depois é difícil de retornar. Então, por isso, assim, ó, que eu acho que tem uma coisa que é muito importante e que essas questões que vocês estão colocando são questões que não surgiram no curso, né? Então, a primeira coisa, eu acho que uma das coisas a desconstruir é um pouco isso que tu colocou de repente... Não, acho que eu fui mal expressada, porque essa ideia eu não tenho, mas a questão assim, ó, do perfil de uso. É um perfil diferente de quem bebe cerveja, um perfil de uso de quem fuma. Agora, um perfil de usuário de crack, ele faz isso. Tá, Ele então, vende o que ele puder. Tá, então vamos entender É um assim, algoritmo ó. também. É isso que eu queria entender. Daí ele fica Eu atendo um uns senhorzinho dias- que vendeu sua TV de plasma desse tamanho para usar álcool. Então, assim, né? Serão mais exemplos, né? Mas pelo que eu Então- percebo, o crack tem o seu poder de vício. Não, então assim, ó, o que é preciso? O que é preciso entender? Um pouco nessa direção que vocês estão colocando, né? Que as circunstâncias que levam alguém a usar não é uma ou outra coisa. É um conjunto de aspectos que tem a ver com a sua história de vida, o seu contexto social, econômico, com a sua rede social significativa, né? E, obviamente, com o tipo de droga. Não quer dizer que uma droga seja igual a outra, certo? Então, o que acontece? O crack é uma droga que rapidamente ela produz um efeito. Mas quanto mais rápido ela produz um efeito, e tão intenso é, mais ela exige que você use novamente. Então, é uma droga que tem um impacto de produzir dependência mais rápida do que muitas das drogas, certo? Algumas não, heroína e tal, mas em relação a outras, álcool e tal. Então, e aí esse tipo de... o grau da fissura que ela produz leva o cara a sempre buscar, e aí acaba levando a essas atitudes aí, comportamentos antissociais que tem a ver com o grau de fissura. Então, não quer dizer que todas as drogas são iguais. Agora, eu acho que é importante, veja, a gente voltar a esta situação. Primeira coisa, ainda que tu não queira dizer isso, mas eu vou reforçar o discurso que tu usou. Nunca é de repente. Primeira coisa, e é importante. O cara não era bonzinho e depois ficou malzinho, porque, não estou dizendo que vocês estão dizendo isso, mas isso é o discurso que vocês vão ver de senso comum. Ele era bonzinho, e aí usou droga e começou a fazer coisa ruim, né? Então, não é assim, é um conjunto de circunstâncias, não é que tu disse isso não, tá? Não, estou pegando aqui pra gente... então, não é assim que é o processo. É um conjunto de circunstâncias da vida desse sujeito que favorecem, são fatores de risco e que aquela droga passa a ter algum tipo de função. E aí, dependendo das circunstâncias e tal, vai ser o álcool, ou vai ser o crack, ou vai ser outro, né, a maconha. Isso depende das circunstâncias e da função daquela droga. Né? Depende da oferta, do que tem oferta. Né? Quer dizer, tem um N determinantes que entra aqui.
O que eu acho que é importante? É vocês chamarem a atenção da importância deste olhar, que é olhar para essa multideterminação, né? E para esta coisa do processo. Processo é algo que se constrói, é algo que vai se dando, e alguns o processo é mais rápido pelo tipo de droga, outros o processo é mais lento por ser outra droga, às vezes é mais rápido pelas circunstâncias da vida, né? A gente está vendo ali que o contexto de uso na rua é um ambiente de maior risco, porque também é oferta, por toda a circunstância de vulnerabilidade, etc. Então, o que é importante? Ter esse olhar contextual e multideterminado. E buscar superar a visão moral. Ah, antes ela era bom, ficou ruim. Porque até a gente está produzindo vídeo, quando a gente foi filmar na rua, quando o pessoal foi filmar na rua, vinha essa visão. Ah, o meu primo era tão bonzinho, e aí de repente ele foi lá e começou a usar droga, e aí começou a roubar, e a fazer, e a acontecer. Lógico, tem a ver com essas circunstâncias do uso, né? Mas isso não quer dizer que eles tenham se tornado uma má pessoa. Que circunstância é essa? Que contexto? Que jogo é que está a questão da droga, do poder da, como é que é, a economia da droga? Quer dizer, tem uma circunstância. Então, o que é importante aí na orientação de vocês? Porque esse tipo de questão que vocês estão colocando aqui são questões que virão para vocês, né? E é pedir para a pessoa ter este olhar que a gente está marcando aqui durante todo o tempo, esse olhar mais integral do fenômeno. E não focado no problema em si, né? Que eu acho que essa é a importância aí, de tirar a droga da frente. Uma pergunta para vocês. Vocês acham que todo usuário de crack precisa de tratamento internado? Ou é possível tratar o usuário de crack? Eu só queria ter mais contato, porque que acontece? A gente fica sabendo, mídia, porque o meu conhecimento, muita coisa é através da leitura que eu vou atrás. Aí, até eu lembro da primeira edição... Cuidar com que leitura é essa. Beijo. Não, mas... Fantástico, show da vida! Não, mas... É que a primeira edição daqui, eu me lembro que teve até uma palestra lá na UFSC, eu já estava curiosa com o tema e não se ouvia falar como se ouve. E é por isso que eu admiro o trabalho do pessoal da psicologia, porque eles fazem esse atendimento na rua, no CAPS, eles já conversaram com o pessoal, eles sabem como é que é. Agora tem muita gente assim que é como eu, leiga, que não sabe e quer entender, porque pode ser que Sim, e esse é o espaço para a gente conversar, isso aí. E porque essas coisas vão para surgir, saber né? lidar, para não ter os preconceitos. Porque eu tinha mentalidade, como ela disse, assim, de ter medo, porque eles falam, meu Deus, o crack parece que a pessoa é um assassino por estar usando aquilo. Mas aí que você vê, quem você falou, você vê, não, a pessoa ela é um ser humano, ela é normal, e tem um vício que é de uma droga diferente. Mas tem muita gente que ainda tem esse preconceito, né? Mas é legal que o contato... As pessoas deixam de enxergar o ser humano. E é isso. Só enxerga a droga. Exatamente. E mesmo tendo toda a ideia que eu tenho a respeito disso, já tive Eu não acho que tem que ser. Eu trabalho no CAPS desde da cidade, assim, aquela questão da família, né? Assim, alguns CAPS são como outros. Agora fale alto, pessoal. Estou aqui ouvindo um pouco e delirando um pouco as ideias. É você que trabalha no consultório de rua, né? Eu trabalhei no consultório de rua. Eu trabalho no CAPS aqui de Florianópolis. E agora ele está engolido pelo consultório de rua, não mais, né? Então não é só isso que Não, está fazendo. Está acabando a dissertação. Terminando a dissertação, tentando consultório de rua, atenção para a situação de rua, usuário de crack, usuário de álcool, mais usuários de álcool na rua do que crack. Isso é legal, hein, esse dado, que tem mais usuários de álcool na rua do que de crack. E seria o álcool que A leva... pequena amostra que eu trabalhei, mas... Todo usuário de crack usa álcool ali, né? Lá eles chegam, às vezes ficam com a bombinha ali o dia todo e aí saem para usar o crack porque o álcool potencializa o efeito. O crack prolonga o efeito. O João não está aqui, mas ele teve que sair, mas ele fez uma pesquisa também com moradores de rua. E eles têm uma discriminação entre eles, que é um pouco isso que tu dizia, né? Então, os moradores de rua que são usuários de álcool,
eles têm preconceito com o que para nós é os craqueiros, os sacizeiros, né? E eles dizem, esses caras aí vieram para perturbar a ordem, porque né, agora a gente não pode nem mais dormir em paz na rua, ou tem sempre alguém aí querendo nos sacanear e tal. Então tem uma ordem hierárquica ali interna. Eu não sei se eu vou falar entra um pouco nisso, mas uma coisa que a gente observou aqui em Florianópolis foi que, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, tem lá as Cracolândias. E aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente notou que os grupos eram de 2 a 5 pessoas no máximo, pequenos grupos de usuários. Foi quem que participou da pesquisa? Isso, e eles se escondem para usar droga. Eles se enfiavam assim, a gente batia fotos assim, em bueiro, em lugares assim que tu fica, como é que cabe uma pessoa aí dentro para usar a droga. Então eles não usam, assim, se juntam e vão usar com outras pessoas passando. A gente notou que eles se escondiam para usar a droga, diferente do que acontece em São Paulo, por exemplo. Não sei se é coisa que a gente observou. Desmistificar essa ideia de que quem usa crack está na rua sempre. Muita gente não fala. Isso, muita gente de classe média, muita gente de classe alta, cidades pequenas. Um outro dado também que eu vi numa pesquisa feita no Rio por um vereador do pessoal lá do Rio, que são poucos moradores de rua também que fazem uso de álcool ou de qualquer outra droga. A maioria dos moradores de rua não usam nenhuma substância química. Não, isso não. A maioria Isso que eu vi no Rio de Janeiro. Saiu nesse dia essa pesquisa, mas assim... Não. Esse dado não é real. Não, Trazer o dado para não. Pelo menos na realidade de Salvador, isso não é real. e na de Floripa. Aqui também, né? Droga nenhuma. Não, todos os... Não, eu acho que Gente, só pra... Mas Antes da gente passar, eu vou botar um trechozinho dessa entrevista de Nery sobre o consultório de rua, que eu acho que tem a ver também com o que a gente está falando aqui. Foi feito, o André até aparece, não vou colocar todo, não, apesar de ser curto. Aqui? Dá play e depois fica 2 vezes na tela. não sei se você abrir lá no... Na falta de perto, alguma sombra. Na ausência de afeto, ninguém enxerga. Rua no lugar do lar. Exposição a todo tipo de risco. Gente que pede algum tipo de socorro imediato, mas conhece mais as pedras da calçada do que qualquer Só em endereço. Salvador. Como o do CETAD, por exemplo, o Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia. Por isso, o doutor e professor Nery e uma equipe multidisciplinar vão para a rua ao encontro dessas pessoas. Afinal, se elas não vêm até o ambulatório, o consultório móvel vai até elas. Nós compreendemos que muito mais do que um problema de saúde, o consumo de álcool e de drogas tem muito a ver com a exclusão, com a marginalidade, com a falta de trabalho, com o sofrimento humano, com as pequenas misérias que acometem a todos nós, todo dia, toda hora. Quando essas misérias ultrapassam um determinado limite, as pessoas terminam buscando recursos alternativos que não vão solucionar a miséria, mas vão reduzir o sofrimento que estar e viver essa miséria cria, possibilita. A Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a SENAC, conheceu essa experiência aqui na Bahia e agora, na reestruturação da política nacional, com as ações integradas, considerou que o consultório de rua era uma atividade exitosa e inovadora, isto é, que ela tinha uma perspectiva de intervenção na rua relacionada com álcool e outras drogas completamente diferente daquelas que o Estado, de modo geral, promove, que é ou acentuar a exclusão, o Estado costuma muito retirar da rua os que se incomodam à rua, enquanto que nós não temos intenção nem de retirar, nem de levar uma boa nova, nem de levar a salvação aos usuários de drogas que vivem na rua. Através de atividades lúdicas, educativas, música, se passa orientações de prevenção, cuidados com a saúde, existe uma troca, na verdade. Então, a intervenção é construída em equipe, né, com a equipe dos profissionais do consultório de rua, mas na hora, na dinâmica, eles sabem o que é que vai acontecer. Por isso é necessário fazer reuniões pré e pós-campo. São Joaquim é o santo nome da mais popular das feiras livres de Salvador. Se a feira é de rua, olha aí o berimbau no jogo da capoeira.
trabalha bem, que traz remédio para o pessoal aqui, dá orientação, como é, como não é, a doença, por onde entra, por onde sai e tal. Fazendo serviço social. Agora não tem mais já. Internação e tal. Ótimo serviço que eles estão fazendo aí. Sempre quando ele sabe que tem aquele trabalho, vai chegar na terça-feira, muitos deles já até me procuram. Tio Romal, vai vir, eu digo, vem, pode ficar tranquilo. O sindicato tem dado todo o apoio a eles, para que possa orientar mais a eles. Eles dependem de paciência, temos que sempre dar o apoio a eles para que eles possam encarar a vida com realidade e ver que é um futuro para a vida deles. Nós falamos muito da orientação de redução de danos. Então, orientação do uso preventivo, orientação de práticas seguras, né? Como você, já que você está usando a substância, como é que você pode minimizar os efeitos da substância no seu organismo? A gente utiliza muito dessas orientações na prática. E tem uma organização que acaba acontecendo naturalmente, no sentido da comunidade reconhecer a sua própria comunidade, o potencial da sua própria comunidade. Então, ele não conhecia que ali tinha um posto de saúde, não sabia que o filho de Mariazinha poderia também orientar ele com relação ao uso do preservativo, não sabia que na casa de tal pessoa poderia comprar tal objeto, enfim. Essa comunicação com a própria comunidade passa a acontecer também. E eles passam também a cuidar deles mesmos. O consultório de rua não é uma atividade salvadora que vacina, que resolve. Ela é uma estratégia de trabalho em saúde que tem uma dimensão social extraordinariamente avançada e que alcança as pessoas inalcançáveis. O profissional de saúde, principalmente quando está na assistência hospitalar, ele tem uma visão meio que estigmatizada, né? Desse público que está na rua, que está em uso de substâncias psicoativas. Então, isso aí mudou bastante, né? Então, a gente entender que ali tem pessoas, né? E que essas pessoas elas têm direito, como qualquer outra, ao acesso à saúde. No mapa das ruas se aprendem novos caminhos. Já aconteceu de meninos que encontravam na rua acreditar que pelo fato de ele ser morador de rua não teve possibilidade de ir para a escola. Né? Então a gente criar um mecanismo tipo, mas vai meu caderno sempre rasgado, você vai botar no saco. Onde é que você dorme? Então, embaixo está uma marquise, então uma árvore, você vai botar em cima da árvore o seu saquinho com aquela roupa. Então ali meio que vai ser o seu guarda-roupa. Então você pode ir para a escola todos os dias e aí procurar documentação, investigar com o serviço social, ver como você tem condições de sustentar aquilo que ele deseja. Né? Por mais que ele tenha pedido, solicitado uma ajuda para voltar a estudar, muitas vezes é difícil sustentar aquilo que se quer, né? Principalmente na rua. Criando mecanismos, ele construiu possibilidade de ele estudar, mesmo estando na rua. Nós tentamos construir uma ponte entre o impossível e alguma possibilidade. O consultório de rua é a possibilidade do encontro entre humanos visíveis e humanos invisíveis, socialmente falando, simbolicamente falando. Então, se eu tenho um grupo de visíveis que reconhecem, que trazem em si a possibilidade de reconhecer os excluídos invisíveis, isso cria uma nova possibilidade. É que o invisível se reconheça na visibilidade do visível. E isso muda tudo. Essa frase dele, ótimo que ele eu queria pegar, e acho que a gente poderia entrar na redução de danos, porque o consultório de rua utiliza o que é isso. Isso é o que aconteceu comigo. Isso aí é PPTSD. Tu vai ter que transformar, quem sabe a gente muda rapidinho aqui, ó. É o formato. Mas abriu de manhã, eu testei. Abriu? Será que eu? Mas assim, quando você clica resolver, eu vou falando sobre... Vai falando que eu vou aqui, vou mudar aqui, quer ver? Vou falando sobre redução de danos. Você acha que uma primeira questão para se marcar, o primeiro ponto a se marcar em relação à redução de danos, que essa foi uma estratégia criada por usuários. Deixa eu ver onde é que está no pendrive. Acho que está aqui.
Será que na hora que eu terminar o plano, como escrever PowerPoint, só que é o mesmo que aconteceu comigo. É porque não reconhecem, tem um de assim, né? Mas não, é porque assim, ó, comigo foi a mesma coisa, porque ele é PPXP, né? Ele é do 2000 e não sei quanto. E não vai reconhecer, gente. Vai tentando que eu vou abrindo aqui. Ela vai falando, tudo isso de uma vez só. Todo mundo ouvindo. É esse aqui? É esse 8? É, 8. É que ele é de 1850. Vamos lá? Porque a gente está com pouco tempo, né? Eu queria marcar algumas coisas em relação à redução de danos. E primeiro dizer, assim, para vocês, que a redução de danos, ela nasceu, ela foi uma estratégia criada por usuários na Holanda, no momento em que havia um uso, e ainda tem na Europa, um uso de substância psicoativa injetável, uso de heroína muito grande, e a contaminação de HIV, doenças infecto-contagiosas em geral, era muito alta. Tem até naquele documentário de Fernando Henrique, Quebrando o Tabu, passa uma cena do Parque das Seringas, porque assim, várias tentativas foram feitas pelos profissionais de saúde no sentido de diminuir o índice de contaminação dos usuários pelas doenças, porque eram reconhecidos como um grupo de pessoas vulneráveis. Então, o Parque das Seringas, por exemplo, foi uma estratégia utilizada que não deu certo, porque os traficantes descobriram aquele lugar e se aproximavam dos usuários, e aquele lugar ficou conhecido como o Parque das Seringas. E aí o documentário vai mostrar como se cria as salas de uso protegido e como essa é uma medida de redução de danos eficaz. E quem fazia a redução de danos era o próprio usuário que tinha um uso controlado. Então a redução de danos, ela nasce como uma ideia dos usuários, da associação se cria uma associação de redutores de danos, e são os usuários que vão para a rua fazer redução de danos, porque eles, assim, se parte do princípio que são eles que têm o saber sobre o seu uso e que eles podem também construir estratégias de reduzir os danos consequentes a esse uso. Eu acho que isso é muito importante marcar para vocês de que, assim, o primeiro programa de redução de danos que se efetivou no Brasil nasceu no CETAD. Santos fez uma tentativa que foi abortada porque foi considerada uma apologia ao uso de drogas, e o CETAD, em 1994, implementa o primeiro programa de redução de danos. Nery é um transgressor por natureza, então ele foi chamado pelo secretário: o que é que você está fazendo? Eu soube que você está indo para a rua distribuir seringa, e ele conseguiu dar uma manejada nisso, e o programa de redução de danos se implantou. Os dados, assim, no mundo já eram muito efetivos, e no Brasil também essa intervenção começou a ser uma intervenção muito controlada. Então, no princípio, a gente saía na rua como consultório de rua. Vocês viram saindo na Kombi, então saía na rua a equipe de redutores de danos. Nós selecionamos como redutores de danos alguns usuários que se tratavam no CETAD e que possibilitavam, então, que a gente tivesse acesso aos locais que os usuários ficavam. Inclusive, tem um material que foi produzido pelo CETAD que ele vai dizendo passo a passo como a gente deve abrir um campo. Alguém aqui falou assim: mas eu não posso ir naquela área porque a gente não vai assim em qualquer área sem saber, numa área de tráfico, como é que a gente entra. E eu acho que esse é um ponto importante para a gente destacar. Não dá para eu sair daqui e ver, ali tem uma área que tem usuário de droga, deixa eu me aproximar, de jeito nenhum. Não é assim que a gente entra na área. Então, assim, o programa de redução de danos, ele foi construído em Salvador com os usuários. A primeira redutora de danos de Salvador é Fátima Cavalcante, e por isso se criou a Associação Redução de Danos Fátima Cavalcante, que tem a ARD, que tem o nome dela. Então, assim,
Isso foi muito importante, é importante dizer, para que a gente não perca essa característica. Por exemplo, no ponto de encontro, eu tenho muitos redutores de danos, mas a gente fez questão de contratar um redutor de danos que era usuário de um outro serviço, que a gente tinha esse contato, que a gente apostou na contratação dele, e tem sido assim uma mão de obra, de trabalho muito importante no ponto de encontro. E a ideia da gente é poder, antes de vir para cá, tinha um usuário que saiu da rua, fez o curso de pintor, e aí ele fez algum comentário, aí eu disse para ele, você devia fazer um curso de redução de danos, em vez de ficar mandando os outros trabalhar e se queixando, vir aqui pegar no pesado e trabalhar com a gente. Aí ele me olhou assim, eu posso? Eu digo, eu acho que você devia, vamos fazer isso acontecer, que é algo que eu tenho puxado assim muito a equipe, para que a gente consiga criar um programa onde os próprios usuários do ponto de encontro possam ter essa formação em redução de danos e serem contratados para fazer isso numa área, porque assim, isso tem um efeito para a subjetividade dele muito grande. Agora sim, como é o contrato de trabalho com esse redutor de danos se a gente não trabalha com a condição da abstinência, mas ele, enquanto profissional, usuário de droga, vai para a rua em nome do Estado, muitas vezes. Como é isso? Né? Que contrato é esse que a gente faz com ele? Então, para contratar esse usuário, a gente não vai dizer você tem que deixar de ser usuário. Né? Não tem cabimento, não é assim que a gente trabalha. Mas a gente faz um contrato de trabalho com ele, onde ele se compromete que no momento em que ele estiver vestindo a camisa do serviço, que ele estiver na rua trabalhando, ele não vai utilizar a substância psicoativa. Que naquele espaço, naquele momento, ele não utiliza, e nem ele vai utilizar no campo onde ele trabalha. Que ele vai utilizar em outros, se ele utilizar a substância, ele vai utilizar em outros espaços. Então, assim, primeira coisa, quem são os redutores de danos na essência? São os próprios usuários. Quem criou o programa de redução de danos na essência foram os usuários. Como é que a gente se apropria desse programa? Foi um programa que teve um sucesso imenso. Várias pesquisas acompanharam a implementação desses programas de redução de danos. A eficácia foi muito grande em termos assim, de diminuição de pessoas infectadas por HIV e doenças infecto-contagiosas. Então, ninguém mais hoje questiona que a redução de danos ela é um modelo que, enquanto profissionais de saúde, nós temos sim que adotar. Tanto quando eu digo assim, ninguém questiona, eu digo assim, no meio da saúde, porque lógico que o imaginário popular, os preconceitos são muito grandes, mas assim, a política nacional de drogas, ela admite a redução de danos, a política do Ministério da Saúde para o usuário de álcool e outras drogas adota a redução de danos como estratégia, e apesar de saber que os profissionais, principalmente que não são da área de saúde mental, tem ainda uma resistência e consideram essa apologia, eu acho que a gente está muito respaldado hoje, pelo menos pelas políticas e pelos planos em relação à redução de danos. Acho que vocês precisam conhecer alguns dados que o texto traz para poder passar esses dados para as pessoas que vão questionar vocês. Sim, mas redução de danos por quê? Alguém aqui fez assim, mas não é possível fazer nada com tal situação. Eu digo, é possível fazer, né, a redução de danos. Isso nos dá uma possibilidade que antes estava fechada, porque a redução de danos, eu acho que ela traz uma mudança de paradigma muito grande, porque a gente só trabalhava com a possibilidade da abstinência e a gente viu que a maioria dos usuários não consegue manter, nem quer manter, nem pode manter essa abstinência, e ela diz, bem, mesmo que você não queira manter essa abstinência, nós temos algo a fazer. Nós, enquanto profissionais de saúde, não vamos desistir de você. Nós vamos respeitar a sua singularidade, nós vamos respeitar o seu tempo, a sua história, a sua possibilidade, nós vamos acolher você do jeito que você é. Então, é uma política que respeita o ser humano, em primeiro lugar. Deixa eu acrescentar uma coisa, Patrícia. Eu acho que tem uma coisa bastante importante, que eu acho que eles vão sentir muito lá no curso, que é o preconceito com a redução de danos. A redução de danos é muito mal compreendida, ela é reduzida a uma coisa de ser contra a abstinência, sem compreender a complexidade, né, que envolve as estratégias de redução de danos. E o que eu tenho visto, inclusive com colegas meus da universidade, que eu trabalho junto, até que são meus colegas da CRR e tudo, é uma visão preconceituosa com a redução de danos. Né?
Eu acho que Então, na Bahia, por ter nascido lá... eu acho que aqui, então assim, isso vai aparecer no curso de vocês, né? Por isso é muito importante vocês lerem muito bem esse capítulo, né? Já que ele é o princípio diretor da política nacional, é a política da redução de danos. E isso gera uma controvérsia, principalmente com quem faz o modelo. Se pensarmos tese e antítese, no que a gente falava, o modelo da antítese é a redução de danos, né? E aí gera, na tese, a reação, certo? Por não compreender a dimensão clara do que é a redução de danos. Então, gera preconceito, etc. E tem muita resistência. Deixa eu sugerir uma coisa para vocês. Deixa eu apresentar antes da gente ir para as perguntas, porque talvez o que eu vou apresentar já tire um pouco das dúvidas de vocês. Já tem 3 pessoas com a mãozinha levantada. Pode ser assim? Não está grande, não. Eu queria só voltar para apresentar alguns conceitos fundamentais, não deixar de falar com vocês. Primeiro, que a redução de danos, ela está prevista para pessoas que não podem ou não querem parar de usar drogas. Não podem por quê? Porque cada um tem o seu momento. Às vezes a pessoa vem no discurso pedindo assim, por favor, me ajude. Né? Normalmente depois que aconteceu alguma coisa, um uso intenso, a mulher virou e disse, eu não quero mais você em casa se você não parar, ou a família está ameaçando, ou ele passou por uma situação constrangedora e vai chegar no serviço pedindo ajuda, mas depois vem a recaída, né? Então, assim, ele não pode parar naquele momento ou ele não quer. A maioria dos usuários que chegam no ponto de encontro, eles não querem parar de usar drogas. Pelo menos naquele momento, o discurso que ele chega é esse. Então, a redução de danos, ela dá uma possibilidade da gente acolher as pessoas que não podem ou não querem parar de usar drogas. Esse é o primeiro ponto. Eu trabalhei 12 anos no Juliano Moreira. Naquela época que eu trabalhei lá, o ambulatório só cadastrava um usuário de drogas que queria parar. Se ele não queria parar, o médico dizia, não tenho nada a fazer com você. E ele ia embora. Né? Eu acho que a gente sai dessa paralisação. Né? Pensar a redução de danos é pensar práticas em saúde que considerem a singularidade dos sujeitos, que valorizem a sua autonomia e tracem planos de ação que priorizem sua qualidade de vida. A redução de danos, ela não é só diminuir o consumo de uma determinada droga ou fazer troca de seringa para que a pessoa possa fazer o uso protegido, mas ela tem um olhar mais amplo, integral sobre o sujeito. Então, no momento em que o usuário está no serviço e que ele começa a cuidar mais da saúde dele, que ele toma um banho, que ele começa a pensar em outras estratégias de vida, que ele amplia as relações sociais dele, que ele vai reativando essa rede dele, a gente está fazendo redução de danos com ele, a gente está abrindo novas possibilidades, a gente está melhorando a qualidade de vida dele, mesmo que ele continue ainda usando drogas. E talvez ele continue usando drogas a vida toda, porque o nosso objetivo não pode ser tirar a droga da vida dele, mas possibilitar que esse sujeito fique mais feliz na vida. Né? E se ele ficar mais feliz da vida, ainda continue sendo um usuário e com menos problemas, que faça uso menos problemático, a gente tem que considerar isso um ganho. A gente não pode considerar que o ganho é só alcançar a abstinência, como se o ganho fosse a sociedade sem drogas. Essa é uma utopia que iria nos paralisar. Redução de danos afeta o fato de que muitas pessoas não querem ou conseguem parar de usar drogas. Muita gente não tem acesso ao tratamento, ou não se identifica com o tratamento proposto, ou não consegue parar de usar drogas. Essa questão também de não se identificar com o tratamento proposto, a gente vai falar um pouco na parte das várias possibilidades de tratamento, mas assim, a gente na redução de danos tem a possibilidade de construir junto com esse sujeito o tratamento dele. Não somos nós que vamos dizer para ele como ele deve se tratar, mas a gente abre um leque de possibilidades e vai construir com ele essas possibilidades, respeitando o tempo e as possibilidades dele de seguir aquela proposta. Muitas pessoas que usam drogas não precisam de tratamento. Essa é uma questão que vocês talvez ouçam muito. Parece que todo uso de drogas, ele demanda um tratamento, nem sempre. Tem pessoas que o tratamento não vai passar pela perspectiva da saúde, mas talvez de estar no ponto de encontro, passando o dia lá, se sentindo incluída, se sentindo respeitada, isso tem um efeito na vida dela.
a gente precisa valorizar mais essas intervenções e às vezes a gente, sem se dar conta, a gente trabalha naquela perspectiva de que, mas se ele parar de usar droga é que vai ser um sucesso. Quando eu trabalhava no consultório de rua, minha primeira formação é como assistente social. E aí eu ia para a rua muito querendo resolver as questões sociais das pessoas, tirar a identidade. E eu comecei a viver uma situação de angústia muito grande porque as pessoas me perguntavam, sim, mas e esse trabalho? Quantas pessoas já saíram da rua? O que é mesmo que vocês estão conseguindo? Você vai para lá todo dia de noite, né, para Itapuã, fica lá com aqueles usuários lá, assim, e aí? E eu comecei a entrar numa angústia muito grande até que um dia um usuário foi preso e ele tinha meu telefone e ele me ligou. E aí eu fui fazer a visita para ele. Quando eu cheguei no outro dia no campo, todo mundo já sabia que eu tinha ido lá visitar ele. E para ele, aquela visita e aquele contato tinha sido assim, extremamente importante ter alguém para quem ligar. Aí é que eu fui me dar conta de que ir uma vez por semana, mas estar disponível para conversar com aquelas pessoas que estavam ali, acolher com respeito, ter alguém que lhe escute, alguém para ligar no momento que você está preso, faz muita diferença na vida de quem não tem nada e que isso talvez abra outras possibilidades. Então a gente precisa valorizar esses encontros que a gente faz na vida e que a gente não sabe o que vai acontecer a partir daí. São muitas possibilidades quando a gente encontra esses sujeitos. Agora nós precisamos estar abertos ao encontro e valorizar esses encontros. Patrícia, deixa eu fazer uma pergunta. Você considera que o ponto de encontro não é um tratamento? Não, eu não quero classificar como lugar de tratamento, mas ele tem um efeito terapêutico e às vezes o tratamento vai por essa via, mas ele não pode ser considerado assim, ser colocado como unidade de curativo. Tá, não, porque eu acho que isso é bem importante, tá? Eu estou só pegando isso, porque eu acho que aqui nós vamos trabalhar. É uma coisa legal da gente pensar, estou pontuando para referendar isso que você está dizendo. Eu acho que a gente tem que pensar formas de atenção, que é muito mais amplo do que tratamento. Né? O ponto de encontro é uma forma de atenção, certo? É uma forma de cuidado, mas não de uma prática curativa ou de um tratamento mais dirigido para o problema da droga em si, mas faz parte de uma atenção, né? Então, só porque todo mundo precisa de tratamento, necessariamente precisa estar inserido num sistema de saúde? Não, né? Precisa necessariamente estar inserido num sistema de atenção? Não necessariamente. Mas, quando a pessoa tem uma fragilidade, uma vulnerabilidade, tem que ter alguma forma de atenção, ainda que não seja o tratamento. Porque depois tu vai falar da RAPS, vai falar das várias entradas, né, da relação com o CRAS. Então, estamos falando aqui de atenção, né? Uma certa referência, né, Daniela? Assim, um espaço que seja referência. Possa ser terapêutico, não precisa ser de tratamento, mas seja um espaço de referência. Um espaço de referência, que é uma forma de atenção. Porque daí nós estamos tratando de promoção de saúde. Assim, não de lado curativo, né, do remediativo, mas de promoção, de dar as condições de saúde, de lidar com as determinantes, de prevenção, né, no sentido... E é um serviço, sim, ele tem um olhar muito integral, porque a saúde deveria ter mais esse olhar, né? Por isso que eu acho que ele fica um pouco misturado. Eu acho que, por exemplo, quando eu vejo o ponto de encontro, eu acho que o CAPS podia fazer tudo isso que eu falo. Mas, na verdade, veja só, o ponto de encontro, não sei como é que é lá, mas pelo que você falou, sim, ele faz parte de uma rede. Ele faz parte da rede. Da rede de saúde. E aparece na rede de saúde. Ele é da rede. Ele é da rede de saúde, mas ele faz um tipo de atenção que não é atenção curativa, de se centrar nos sinais, sintomas e controlar sinais e sintomas, mas de acolher a diversidade, de dar espaço de constituição de sujeito, de, né, o acolhimento propriamente. Né? A base é o acolhimento. Eu acho que um outro argumento interessante para a redução de danos é o baixo custo. Né? Internar é muito caro. Quantos milhões vocês vão gastar internando as pessoas para elas voltarem depois para a rua? Porque, assim, qual é a questão desse internamento? As pessoas por mês são retiradas dos seus espaços. Essa rede significativa que precisa ser acionada e articulada, que a Daniela estava falando,
ela é deixada de lado, esse usuário é tirado do contexto dele, vai passar 9 meses num lugar e depois ele sai, né? Sim, e aí? E ele volta para onde? Né? E as questões subjetivas, sociais, relacionais, que de alguma forma abriram espaço para essa relação disfuncional problemática com a droga, foram cuidadas de que forma? Né? Eu acho que esse é um bom argumento em relação às comunidades terapêuticas. Acho que as comunidades terapêuticas elas podem ser uma opção, mas elas não podem ser a única opção, e é isso que elas têm se configurado cada vez mais no momento em que quase todo investimento tem ido para elas. Isso. Primeira e quase única, né? Eu acho que tem uma coisa aqui, né? Desculpa estar te interrompendo, doutor Presidente. Também me interrompeu tanto, eu estou interrompendo. Mas, uma coisa, né? As pessoas vêm pedindo, né, a internação. E eu acho que isso é uma coisa que também a gente tem que desconstruir isso, né? Porque, de certa forma, aquele modelo hegemônico da tese, ele está entranhado, ele virou senso comum. Então, as pessoas não conhecem outras alternativas, né? E a gente tem que oferecer isso, dizer que, de repente, estar num lugar de acolhimento, de que acolha ele no que ele é, como é o ponto de encontro, às vezes é muito mais terapêutico, né, no sentido amplo do que é terapêutico, do que estar internado 9 meses num lugar que depois você faz uma ruptura para a tua vida, volta e vai voltar. Ele não fica, viu, gente? Ele não fica, porque a internação ela precisa ser construída, né? Algo assim, quando ela não é de emergência, ela precisa ser construída, porque a nossa experiência diz que ele vai, 2 dias depois ele volta. Ele não suporta aquelas regras, né? Então, é preciso trabalhar com ele também essa possibilidade de internação.